Estamos aqui com Elaine Gomes. Elaine, que vai trazer a história de um livro lindo que fala sobre mulheres. Elaine, ela é especialista em arte e educação pelo SENAC, graduada em artes visuais pela FAAP de São Paulo, professora de artes há 29 anos em diversas instituições de ensino. Arte educadora durante 12 anos em espaços culturais. Ela também é idealizadora do programa Que História é Essa? Do UOL TV. E tem muitas coisas para contar aqui para a gente. A Elaine hoje vai trazer informações a respeito do livro que ela acabou de lançar um pouco antes da pandemia e que conta uma história de mulheres incríveis. A editora é Líteres e o nome do livro é A Fiandeira das Histórias. Olá, tudo bom, Elaine? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui com você. Muito legal, a gente que agradece. A editora Líteres é a primeira vez que ela participa também da FLIS, assim como a Elaine, e eu tenho certeza que será uma longa parceria aí de outras histórias, outros livros. E Elaine, conta pra gente como foi lançar este livro um pouco antes da pandemia. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, né? Então, sempre eu tive esse envolvimento muito grande com as mulheres, né? Principalmente pelas avós, tanto a materna quanto a paterna. A paterna eu sei das histórias dela, né? Uma imigrante que chega aqui no Brasil, mas o meu convívio maior foi com a avó materna. Então, ela viveu 95 anos. E ela ficou viúva aos 36, com 5 filhos, no meio de um sítio, com terra, com um monte de coisa para lidar. Então, e essa mulher, assim, me trouxe muito aprendizado, né? Augusta é o nome dela. E ela tinha um envolvimento também com essa sabedoria, né, dos acontecimentos e uma sabedoria também no meio da natureza. Então, acho que vem muito dessa ancestralidade também, essa sensibilidade, né? Eu tenho, falando de tarô, mas falando de astrologia, eu sou pisciana com ascendente escorpião, com uma Lilith escorpião, lua escorpião, então é tudo água. Quem gosta de astrologia vai me entender. Então, o emocional é muito da pele. Eu querendo ou não, ele já é posto, sabe? Então, essa conexão também ela é muito forte, né? Também com ancestralidade, mas também já nata, assim, né? Espiritualmente, fisicamente. Então, a minha sensibilidade ela é muito aflorada, desde sempre. E estar com essa mulher, né? Com essas mulheres da minha família materna e dentro dessa natureza, porque até estou na casa dela, que era dela, inclusive, acabei ficando aqui. Estou no meio, né? Das árvores, do meio das flores, do meio das ervas, né? Então, isso realmente me traz e acentua ainda mais essa conexão. Mas nesse processo, eu já estava com o livro já, porque é um livro que eu sempre fui uma menina, assim, de diários, né? Eu sempre escrevi muito, assim, desde acho que quando eu aprendi a ler, foi a minha libertação, assim, é bem precoce, eu já escrevia com 5 anos de idade, eu já escrevia. Estudava numa igrejinha aqui no sítio, sabe? Muitas histórias, assim, então acho que tudo foi colaborando para esse universo meio mágico, né? Eu estava dentro de uma igreja, a professora super dedicada, assim, a lousa era dentro da igreja, da igrejinha. Então, 5 anos ali eu comecei a ler. E a partir da leitura, o universo se abre, né? E esse universo, então, sempre esteve muito, muito próximo. Então, o escrever para mim, essas histórias, elas não foram assim histórias, resolvi escrever um livro agora. Não, eu vou escrevendo, eu tenho diários, tenho ali umas capas vermelhas. Eu vou escrevendo. Situações que eu vejo, trechos de algumas cenas, né? Situações biográficas minhas mesmo, algumas respostas, atitudes de algumas mulheres, depoimentos de outras, sabe? Coisas que eu interpretei de uma maneira, mas podia ser de outra forma, livros, né, que eu fico pensando. Então eu vou escrevendo, né? Vou escrevendo ali. E aí surgiu essa proposta, né? O Arthur Rodrigues, que é o editor do Rio de Janeiro, ele já foi meu editor desde o primeiro livro, em 1996, que foi Contos de Amor, 2006. Foram Contos de Amor, né? Vários contos autorais, assim, de amor também que eu fui trazendo para esse universo. E ele foi uma pessoa que se interessou, assim, pela minha escrita, né? E a partir daí a gente travou
essa conversa. Então tem esse, daí teve o Que História é Essa, que deu nome ao programa, lá em 2010, né, que era um programa exibido pela UTV. E aí, a partir daí, a gente foi, né, conversando cada vez mais, e ele super disposto, assim, a publicar as minhas ideias. E eu falei, puxa, eu tô com uma série de histórias, de contos, né? Ele, você quer publicar? Vamos publicar? Vamos conversar em relação a isso? Vamos. Então, partiu um pouco desse processo, sabe? Que já vinha se enrolando em 2019, e aí a gente acabou tendo essa data, né? 2020 era para ser uau, né? Mas aí aconteceu tudo que aconteceu, está acontecendo ainda, e a gente teve esse distanciamento, né? Que eu falo sempre, eu até falei lá para a Alexandra, né? No programa que ela participou, que não é um distanciamento social, né? Eu vejo que é um distanciamento corporal, né? Porque o social Sim. a gente já tem faz tempo, Física, né? Já tem um distanciamento social há muito tempo. Um distanciamento físico mais acentuado, né? Mas a gente não esperava por isso neste momento. A gente sabia, como eu te falei, a gente sabia que alguma coisa ia acontecer. A gente até conversava assim, com alguns professores, colegas, vai acontecer alguma coisa, né? Porque não dá para ficar assim, estava muito estressante, né? Mas não nesse nível, claro, né? A gente não poderia prever. Mas também fez parte dessas escritas, né? Então, que mulheres são essas desse meu convívio? Porque eu convivo muito com mulheres. Eu venho das artes visuais, né, também. E as artes visuais, elas também trazem esse universo feminino de diversas maneiras, né? Então, a gente tem a mulher infinitamente retratada, desde sempre, né? Vamos pensar assim, mas pouquíssimas com autoria, né? Então, a gente tem a mulher muito retratada, mas pouquíssimas são as mulheres autoras, artistas, né? E nesse universo, né, algumas mulheres, algumas artistas me trouxeram também esse pensamento. A Nikita Sanfire, se não me engano, é uma que traz, a Louise Bourgeois também é outra que traz esse universo, que é quantas mulheres existem dentro de você? Então, o livro parte dessa ideia, né? Dessa percepção. Quantas nós somos e quantos papéis a gente vai tendo no seu dia, na sua semana, né? Então, partindo desse ponto, e aí, outra coisa importante, né? Que é o fiar. Então, o fio, é uma coisa que realmente sempre esteve presente nas minhas produções, nas obras. E da faculdade, a gente produzia muito na faculdade, de uma obra com supervisão do Nelson Lerner, meu professor, que partiu há pouco também, né? E ele sempre falava, você tem uma coisa da linha, né? Tem uma coisa do fiar. E realmente, eu sempre fico pensando, né? A cronologia da história da arte, o fio dessa cronologia, o fio de cabelo, o fio do cordão umbilical, aquele fio imaginário da linha do horizonte lá no mar, né? Que você olha aquele pôr do sol, tem uma linha, mas que linha é essa? A linha que nos liga, né? O que me liga até você que está tão longe, né? E ao mesmo tempo estamos, né? De alguma forma que costura, né? Que me costura com você, que costurou com a Alexandra, que chama um, que chama o outro. É um emaranhado, né? Que formam redes, que formam esses grandes alinhavos, né? Então eu sempre fiquei pensando muito nesse fiar, né? E a primeira história que chega até mim foi Fátima Fiandeira, né? Contada pela Regina Machado, que é outra professora incrível, que leva, né, para a academia a tradição oral dos contos, né? E quando ela conta a Fátima Fiandeira, essa história para mim realmente, que eu conto até hoje, inclusive, ela me diz muito, né? Porque é uma mulher que as coisas vão chegando na vida dela, as situações vão chegando na vida dela, as adversidades principalmente, e ela vai encontrando uma solução, que é o que acontece com muitos de nós, né? Principalmente com as mulheres, mais uma vez. Como que a gente vai fazendo essa costura, trazendo essas soluções, né? Nossa, que riquíssima essa nossa conversa, Elaine. Eu tinha várias perguntas, mas você foi fiando tão bem que todas elas praticamente foram respondidas. É incrível como você acabou contando, sem contar o que acontece, mas dando um tom no DNA do livro, né? Qualquer um sai daqui com a curiosidade, de fato, de entender o que são essas 12 mulheres, não só do teu livro, mas dentro de você, né? Dentro de cada um de nós.
E os 12 personagens, né? E aí falando entre homens e mulheres de uma forma geral. E o quanto você tratou disso com sensibilidade, também falando dos movimentos silenciosos. Quero também agradecer muito, muito o convite, estou muito feliz. Você também é incrível, tem uma aura maravilhosa, super brilhante, mulher iluminada. Muito obrigada mesmo. É verdade. E eu vou ficar com a fiandeira, né? A fiandeira é esta mulher realmente que eu enxergo em mim, vejo muito em mim, que é justamente de fiando e ao mesmo tempo ir costurando e tecendo e alinhavando esses pontos, que são as soluções que a gente traz, a poesia que a gente traz, a firmeza que você tem que ter em alguns momentos. E o que eu vejo também em tantas mulheres, principalmente. Vejo em muitos homens, mas também vejo em muitas mulheres o quanto que essas mulheres vão tramando as suas vidas, vão trazendo essas costuras, aparando ali, cortando uma ponta lá, mas no final sai uma obra de arte maravilhosa. Seja uma colcha de retalhos, seja um tecido maravilhoso, seja um tricô, um crochê, seja a sua vida, mas que seja cheia de amor, de prosperidade, mesmo diante das adversidades. Porque este feminino, este sagrado, esta força, né, que vem da terra, que vem da natureza, que vem dessa sabedoria, com certeza está em todas as mulheres. Muito obrigada, Elaine.